Em matemática, utilizar as brincadeiras infantis como atividade frequente significa abrir um canal para explorar ideias referentes principalmente a números, né? De um modo bastante diferente daquele que era o convencional. Enquanto a criança brinca, ela pode ser incentivada a realizar contagens, comparações de quantidades, né? Você coloca ela para cozinhar junto com você, então ela vai colocando a quantidade de leite que é necessário, de farinha, ela vai adicionando os pontos que ela fez durante a brincadeira, ela vai perceber os intervalos numéricos, isso é, iniciar a aprendizagem dos conteúdos relacionados ao desenvolvimento do pensar aritmético de uma maneira divertida. Então, a criança está jogando, você faz para ela, pede para ela assim, olha, você coloca aqui quantos pontos você fez, aqui os seus, e aqui o do papai, aqui o da mamãe. Toda essa maneira de brincar proporciona oportunidade de perceber, além das distâncias, vai desenvolvendo as noções de velocidade, duração, tempo, força, altura, além também da geometria, também com as noções de posição no espaço, né? De direção de sentido, discriminação visual, memória visual, formas geométricas, enfim, olha, de uma maneira bem divertida, a gente pode lidar sempre com a matemática. E Larissa, eu queria saber de você, qual é esse papel do educador, dos pais e dos professores com relação ao aprendizado da matemática neste momento que a gente se encontra? É exatamente isso que você comentou, contextualizar a matemática, Sim. Trazer a matemática para essa rotina da criança. E sabe algo muito interessante? Até eu tenho um artigo sobre isso, que é matemática para bebês. Então, você comentou, né, de fazendo numa culinária, a criança vai fazendo as medidas, coloca, ou mesmo você faz um bolo, somos em 3 aqui, quantas vezes precisa dividir o bolo para dar para todo mundo? Com o bebê também. Então, você está preparando a mamadeira, que seja o mingau, você vai contando 1, 2, esse próprio ritmo já é um ensino para o bebê. E uma brincadeira que você fez ali também, né? Tá a mamãe, tá a mamãe e o papai saiu, sobrou só um. Então o bebê ele já nasce com uma noção matemática bem grande e os pais podem incentivar ainda mais isso, os educadores também, contextualizando a matemática em todas essas situações do dia a dia, nas brincadeiras, nas atividades e tudo mais. Nossa, excelente, isso serve pra você, viu, seu Teco? Começa com os bebês, viu, contando. Mas ele não sabe contar não, viu? Sabe por quê? O pai dele deu R$10 pra ele dividir comigo. Pergunta pra ele o que ele fez. Então, porque eu gosto de dividir, Suzy. Você gosta? Eu gosto. Porque assim, ó, eu dei R$1 pra ele, Sim. 2 pra mim. Certo. Aí nenhum real pra ele, mais 3 pra mim. Aí mais nenhum pra ele e o resto tudo pra mim. Divisão. Mas essa divisão não tá certa, não. Não tá certa não, viu? E a gente vai saber como lidar com essa questão da divisão também, porque assusta demais, não é verdade? O pessoal fala tanto assim da multiplicação como sendo complicada, mas muitas crianças acham que a divisão é mais difícil. E eu queria que você falasse, Rodrigo, sobre quais são os instrumentos que o Kumon utiliza que realmente faz com que seja mais prazeroso a criança estar lidando com a matemática, inclusive com essa questão aí que ele falou da divisão. Sim. O nosso material didático, né, nós temos conteúdos desde noção de quantidade e sequência numérica, até aplicação de cálculo diferencial e integral, que hoje já é conteúdo de primeiro ano do ensino superior. Sim. E por aí a gente passa pelas 4 operações básicas, operações com frações, expressões, equações e por aí vai. Mas tudo isso no papel? Isso, nós temos o nosso material didático, né, que são bloquinhos, né, e depende para cada estágio, cada bloquinho tem 10 folhas. Certo. E aí você fez uma pergunta, né? Como é que isso é trabalhado com o aluno, né? O aluno, ele começa nesse ponto de domínio dele. Sim. Então, nós temos muitos casos de alunos que estão, por exemplo, no quarto, quinto ano, por exemplo, onde você tem uma divisão um pouco mais profunda, que foi o caso que você citou. E aí o aluno fica um pouco perdido, tem dificuldade para poder fazer. Em matemática, o conteúdo ele é todo sequenciado. Então, o problema não é a divisão. O problema está em algum conteúdo que ficou para trás, que é uma lacuna. Então, no Kumon, ele começa aonde o último ponto onde ele dominou, e a partir daí a gente inicia o nosso trabalho. Então hoje, se você me perguntar assim, quais os materiais que os alunos mais gostam do Kumon? Presta atenção, nós temos Teco. nós temos alunos que gostam mais dos materiais iniciais, porque como eles conseguem fazer e é fácil, eles voltam a acreditar que eles são capazes, tem aquele sentimento, eu consigo fazer.
E aí volta a ter esse gosto pela matemática, ao passo também que nós temos alunos, que no Kumon nós chamamos de alunos adiantados, que são alunos que estão aprendendo conteúdos que estão além da sua série escolar. Ou seja, alunos que na escola estão no 5º ano, no Kumon resolvem conteúdos de 7º ano. Então, esse conteúdo para ele é um desafio. Perfeito. E os alunos se motivam com isso e com essas conquistas que vão sendo realizadas. Tá vendo? Tudo realmente na vida tem uma maneira muito prática da gente lidar com a situação. E é principalmente essa questão do repetir, né, do você praticar no dia a dia. E o Kumon também faz isso, né? São exercícios diários? Exatamente. Uma das características que a gente quer desenvolver nos nossos alunos é o hábito de estudo. Exatamente. Então, o Kumon, né, no Kumon, o aluno ele tem lições para fazer todos os dias. Olha aí, Teco! Um ponto importante, é um pouco por dia, porque isso é que vai fazer uma grande diferença para o aluno lá na frente. Exercitar um raciocínio matemático todos os dias, sem que fique realmente assim excessivo, mas que haja esse trabalho todos os dias, né? E um ponto extremamente importante, Suzy, é o que a gente chama de o aluno estudar no ponto ideal dele. Sim. O que é isso? Nós temos alunos com diferentes necessidades. Então, se você pegar uma sala de aula normal, tem alunos que já são bons, tem alunos que têm maiores dificuldades e tem alunos que já são excelentes. No Kumon, nós conseguimos atender todos esses alunos de forma individualizada. E o mais importante é que o aluno realmente aprenda. Então, o material didático é aplicado ao aluno de forma individualizada e no ritmo dele. Claro. O aluno não precisa esperar pelo outro aluno. Então, mesmo aquele aluno que tem maior dificuldade, ele vai aprender no ritmo dele e, com o passar do tempo, ele também se torna um bom aluno e depois um aluno brilhante. Perfeito. Larissa? Sim? Se você for no ritmo do Teco, vocês vão fechar com Kumon. Porque ele é lento para matemática. Mas, Marcinho, o Teco ele vai gostar muito de fazer o Kumon. Teco, você está com medo. Teco, você já está na escola, né? Qual que é a série que você está na escola? Então, aquela série lá, sabe aquela que a gente participa, entendeu? Aquela, essa né? aí mesmo. Aquela que você nem lembra de tanto medo que você tem da matemática, você já até esqueceu qual que é o número da série, aí né? Mesmo, exatamente. Pois é. Então venha fazer Kumon, você vai começar num ponto que seja fácil e você vai recuperar esse gosto pelo estudo da matemática. E Larissa, sabe uma coisa que você falou que eu gostei muito? Sim. Essa história do desafio. Né? Eu gosto muito de desafio. Sim. De fazer coisas que é mais difícil do que eu acho, entendeu? Eu gosto muito desse negócio. E aí eu queria saber, Larissa, é assim mesmo que a gente tem que aprender matemática? Né? Fazendo com desafio, fazendo com coisa interessante? Com coisa interessante e coisa que a criança entenda também. Se você coloca um desafio muito além, acaba desmotivando. Então, é sempre importante você estar naquilo que a criança já conhece, que ela domina, para dar confiança e colocar um desafio possível para ela. Sim. Então, eu queria que você desse alguns exemplos práticos, né, para todos aqueles que estão nos assistindo. Como é que a gente começa a fazer isso no dia a dia, né? Você estava falando sobre essa questão da receita, de cortar o bolo. Me dá mais dicas, que eu achei muito interessante. Brincadeiras tradicionais da nossa época, que seja o stop, aquele que você estipula alguns temas e aí faz com abecedário e no final tem que contar quantos pontos cada um fez. Perfeito. O próprio 2 ou 1 com a mão, o coelhinho sai da toca, que trabalha mais a questão de velocidade espacial. Então, as brincadeiras tradicionais são ótimos recursos de aprendizado para matemática também, para se trabalhar a matemática. Tem uma brincadeira que eu faço com o Teco. Qual que é? Esconde-esconde. Esconde-esconde. E eu peço pra ele contar até 1000. Pois é. De trás pra frente? De trás pra frente, frente pra trás. Daí eu me escondo lá em casa. Ou fazer divisão, hein? Ah, não. Peraí, esconde com divisão? Eu que vou me esconder. Também. Mas é isso também que eu queria que você falasse. Como é que a gente pode lidar com a questão da multiplicação, por exemplo, com a questão da divisão, para aqueles alunos que já estão numa outra faixa etária? Me dá dicas para os alunos assim. mais velhos. Mais velhos. Jogos e brincadeiras, além de jogos que existem mesmo, de tabuleiro, que já são específicos para isso, a gente tem jogos que a gente pode recriar. Por exemplo? Sempre com eles. Então, se você quer brincar a multiplicação, você pode bater figurinhas. Certo. Aí você faz a brincadeira do bater figurinhas e depois você vai distribuir aquilo de um modo diferente. Você pode fazer uma brincadeira, por exemplo, de caça ao tesouro. Sim. No Natal, na Páscoa, em qualquer época. Você faz um caça ao tesouro e um tem que desenhar o mapa para o outro seguir, dar as diretrizes, 5 passos para frente, 8 passos para trás. Múltiplo, você tem que dar 8 passos vezes 2
Então, as brincadeiras e jogos costumam trazer esses conceitos para a criança sem aquela coisa maçante dela ficar decorando. Ela vai aprendendo, de repente, quando ela vê, já aprendeu. Já tá ali, já está usando. E quando a criança aquilo. já está com uma dificuldade, que ela já está muito desmotivada, ela realmente não está entendendo o conteúdo, qual é a atitude que um pai e uma mãe devem ter quando realmente já percebem que já está, digamos, entre aspas, grave, o desempenho escolar do filho já está comprometido? Já criou um mito, Exatamente. né? Já não eu não sou ali. bom mesmo em matemática, matemática é péssimo e Acabou. tal. O que fazer? Brigar, nem pensar. Evita, E elogiar, o elogio faz muito bem, motiva muito a criança. Então, qualquer pequena conquista da criança já elogia, mesmo que ainda não seja o ideal que você espera dele. E aí vai ter que voltar alguma coisa e resgatar o que não ficou legal ali no passado, que ela não vai conseguir continuar dando continuidade. E aí depende muito de cada caso, se vai precisar de um acompanhamento, de só um reforço, de só uma atenção sua ali no dia a dia, que talvez já seja suficiente, tudo aí depende de cada caso. E se os... Rodrigo, eu queria saber o seguinte, a minha mãe fica sempre querendo, assim, falando que eu tenho que estudar isso, tenho que estudar aquilo, né? Ela interfere muito, assim, no meu aprendizado. Se eu for no Kumon, aí a mãe interfere menos? Tadinha da sua mãe, Tem uma sala especial para as mães? Uma sala especial para as mães, uma boa ideia. Mas é assim mesmo? Os pais têm que ficar em cima o tempo todo? Vamos lá, Teco. A participação dos pais na educação das crianças é algo que é fundamental. E no Kumon nós também incentivamos essa participação dos pais, principalmente, conforme a Larissa já comentou, através do elogio, porque isso faz muito bem para a autoestima das crianças e com essa confiança eles conseguem avançar mais. Em relação ao estudo do material didático do Kumon, o que a gente pede para os pais é que eles acompanhem se as lições estão sendo feitas diariamente, tá? Mas que se eles observarem que tem alguma questão que está errada, que ele não corrija. É isso também que eu ia perguntar, porque muitos pais fazem isso, né? A questãozinha está errada, eles pedem para o filho apagar, refazer, e aí como é que o professor vai saber da dificuldade que a criança teve, não é? Perfeito. E dentro da rotina de aula do Kumon, existe um espaço para que o aluno corrija os próprios erros. Primeiro, identifique onde está errado. Sim. E aí corrija. Com isso, a gente vai trabalhar nessa criança essa capacidade de percepção e a capacidade de aprender com os próprios erros. E o erro faz parte do aprendizado, né? Claro. Ele é fundamental, não é? Porque senão, como o Teco falou, eu não erro porque eu nem tento. Mas é fundamental a gente tentar, não é verdade? E você erra e consegue consertar. Exatamente. Então também é um outro aprendizado que você proporciona para a criança. Isso. E a gente vai lidando com os erros na vida, vendo por esse ângulo mesmo. Tudo que a gente erra, na verdade, é um momento para a gente aprender algo a mais, né? Buscar um novo caminho. Olha, eu quero agradecer imensamente a você, meu querido. Eu queria também agradecer a você, Larissa, sabe, por justamente vocês estarem dando essas orientações. E você aí em casa, você gostou? Então você pode assistir a essa entrevista novamente e também nos programas anteriores, no nosso site www.paulinas.org.br. E também, se você tiver alguma sugestão de pauta, se tiver alguma dúvida, opinião, pode entrar em contato conosco. Programa Família em Foco, no nosso e-mail paulinastv@paulinas.com.br. Agora eu vou rapidinho pro intervalo, vou ensinar esses meninos a contarem. Comece a contar o tempo aí, que a gente volta já já com mais dicas de como a gente pode fazer a matemática um momento muito agradável e feliz. Até já!